de comunhão. Quero nesse momento que você abra a sua Bíblia, você que trouxe aí. Hoje nós vamos ler um pouquinho mais, tá? Do que a gente costuma ler da palavra. Mas não se preocupe que não é tanto assim. 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que hoje nós vamos ser ministrados pelo Senhor através de uma história que eu creio que vai nos trazer muitas reflexões, muitos ensinos. 1 Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Todos acharam aí? Vou aguardar você achar. 1 Reis, capítulo 13. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe com quem está do seu lado, porque a gente vai fazer uma leitura um pouquinho mais extensa. E eu quero muito que você preste atenção em cada detalhe dessa leitura, em tudo aquilo que vai ser falado, porque eu creio que através dessa reflexão que nós vamos fazer, o Senhor vai ministrar profundamente o nosso coração. Amém? 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Vamos ler. Preste atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos, que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal dizendo: esse é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que você me desse metade da sua casa, eu não acompanharia você, e não comeria nem beberia nada neste lugar, porque assim, diga assim, porque assim me ordenou o Senhor. Segura aí, você vai continuar ouvindo. Porque assim me ordenou o Senhor, Deus, pela sua palavra, dizendo: não coma, nem beba nada nesse lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho de onde tinha ido a Betel. Versículo 11. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos por que caminho ele foi. E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado de um carvalho, perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou eu mesmo. Então o velho profeta disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá disse: não posso voltar com você, nem entrar na sua casa. Não posso comer nem beber nada com você neste lugar, porque me foi dito assim pela palavra do Senhor: ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: também eu sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, comeu e bebeu na casa dele.
Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e ele gritou para o homem de Deus dizendo: assim diz o Senhor, você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Pule para o versículo 24. Ele foi embora, e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho, e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Amém? Sente no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Se você puder, deixe sua Bíblia do lado. Vamos aplaudir com alegria o nome do Senhor. Glória a Deus. Queria que colocasse um fundo para a gente, Emerson. Queria que colocasse um fundo para a gente. Querido irmão, eu quero que você repita o tema da nossa mensagem para a gente conseguir compreender melhor. Diga assim: seja fiel à palavra que Deus te entregou. Amém? Quantos já receberam aí uma palavra do Senhor sobre a sua vida? Uma promessa, amém? Uma direção, algo que Deus já entregou para você. Esse texto que nós lemos, ele é extremamente interessante. Por quê? Preste atenção. Nós lemos ele, é um texto longo, na verdade. Eu não sei quem se cansou de ler. Depois eu quero que você leia com mais paciência, que a gente teve que pular algumas partes desse texto. Mas preste atenção, essa história, ela nos traz algumas verdades importantíssimas a respeito da fidelidade quanto à palavra que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Eu quero que você, primeira coisa, você entenda o que nós lemos aqui. Eu sei que nós lemos rápido, mas eu quero que você preste muita atenção aqui naquilo que nós acabamos de ler. Em resumo, essa história é a história de um profeta de Deus que foi encaminhado lá para Israel para advertir o rei Jeroboão, que era um rei que estava andando não segundo a vontade de Deus, mas estava andando segundo idolatria, estava pecando. A Bíblia diz que ele foi um dos piores reis que já existiram. Ele edificou altares para outros deuses que não o nosso Deus, e ele sacrificava, e ele levantava sacerdotes segundo a sua vontade, totalmente contrário à vontade de Deus. Então Deus levanta um profeta, diga aí, um profeta. Deus levanta um profeta, e esse profeta vai até aquele local e fala algo contra aquela atitude de Jeroboão. Só tem um detalhe, eu pedi para você repetir algumas palavras. A palavra de Deus para o profeta foi muito específica, amém? Deus disse para o profeta, preste atenção, olha só o que Deus disse para o profeta: vá até esse local, profetiza contra essa atitude errada, não coma nada nesse lugar, não beba nada nesse lugar, e pelo caminho que você foi, volte por outro. Amém? Parece um comando simples, na verdade. Tranquilo, vou obedecer. Mas eu não entendo. Eu confesso que eu não entendo por que Deus pede isso. Você consegue compreender? Por que Deus pediu isso para esse homem? Não sei. Existem coisas que Deus ele vai nos pedir que nós não vamos entender. Amém? Que nós não vamos compreender. Mas quando Deus te pede algo, diga para a pessoa ao seu lado: quando Deus te pedir algo, obedeça exatamente aquilo que Deus está te pedindo. Aí sabe o que acontece, irmãos? Presta atenção. Esse homem de Deus, ele vai para lá, ele profetiza, e quando ele termina de declarar aquilo, o rei fala para ele: olha, profeta, vamos lá na minha casa comer. Olha como o diabo é astuto. Vamos lá na minha casa comer. Eu vou servir um banquete para você. E ele fala: não, não, não. Deus me deu uma palavra e disse para eu não comer nesse lugar, não beber água, e pelo caminho que eu viesse, eu não deveria voltar. Amém? Obediência. Quantos estão entendendo? Obediência. Porém, diga aí, mas o que aconteceu me gerou muita curiosidade. O profeta estava obediente, voltou por outro caminho. Só que quando ele está no meio do caminho, aparece um outro profeta. E esse outro profeta chega para ele e fala assim: oi, tudo bem com você? Olha, Deus me mandou aqui para te dizer para você voltar lá para minha casa e comer e beber e descansar um pouco, recuperar suas forças, para depois você voltar para esse caminho. E o profeta de Deus diz assim: não, mas Deus já me deu uma palavra clara dizendo para eu não fazer isso e aquilo. Só que esse segundo profeta diz assim: olha, eu também sou profeta, e um anjo apareceu para mim dizendo isso e isso e isso. Quantos estão entendendo?
Aí ele falou, não, tudo bem, se for assim, então tá certo, então vou voltar, né? Aí ele volta, come e bebe na casa desse profeta, desse segundo profeta. Quando ele termina de comer, a palavra de Deus vem sobre ele e diz assim: você foi desobediente. Porque eu disse para você não comer, não beber nesse lugar e não voltar pelo caminho que você tinha vindo. E você desobedeceu. Por esse motivo, você não será enterrado no sepulcro dos seus pais. E a palavra de Deus, em resumo, finaliza a história desse profeta dizendo que ele monta uma mula, volta para sua casa, mas no meio do caminho um leão devora ele. E ele de fato não vai ser sepultado no sepulcro dos seus pais. Irmãos, quando eu leio essa história, me desperta algumas reflexões, amém? É uma história curiosa ou não é? Não é verdade? Não parece até um pouco injusto com esse homem? Puxa vida, ele só voltou, ele acreditou no outro profeta. Mas tudo que está, diga assim, tudo que está na palavra é para o meu e para o seu ensino. Quantos creem nisso? Não é à toa, não é verdade? Tudo que está aqui registrado é porque Deus quer falar com a gente. É porque Deus quer nos dar uma direção. Por isso que o nosso tema é esse: seja fiel à palavra que Deus te deu. Você sabe algo que eu observo nessa história? Eu quero fazer com você algumas reflexões. Primeira coisa que eu observo nessa história, que eu aprendo nessa história, é que Deus está constantemente provando o nosso coração. Diga assim: Deus está constantemente provando o meu coração. Quantos creem nisso? Não entenda isso como algo ruim, entenda isso como algo bom. Porque Deus, Ele está provando o nosso coração não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Deus está sempre provando o nosso coração. Quando eu olho a história desse homem, eu fico pensando: por quê que Deus deu essa ordem clara para ele? E algo tão bobo, tão simples, ele acabou não obedecendo. E olha a consequência: a morte de um profeta de Deus, a morte de uma pessoa de Deus que tinha ministério, amém? A morte de alguém que estava alicerçado no Senhor e que saiu numa missão missionária para fazer a vontade de Deus. Só que eu percebo que a quem muito dado, muito é cobrado. Deus está provando o meu e o seu coração o tempo todo. A intenção dele é que nós sejamos aprovados. Olha só, ele deu, pergunto para você: Deus deu uma ordem clara àquele profeta, sim ou não? Sim. E ele deu essa ordem clara para que ela fosse obedecida. Mas isso não aconteceu. Ele tentou, mas no final de tudo ele desobedeceu, e a consequência foi a morte. Você sabe o que me lembra isso? Me lembra também a história do rei Saul. Quantos lembram da história do rei Saul? O rei Saul, Deus queria confirmar o reino na mão dele, mas Deus provou o seu coração. Deus está sempre provando o nosso coração, sempre. Não pense você que quando você vem para um culto como esse, que Deus também não está te olhando, não está te observando, não está me observando. Porque talvez hoje você pudesse estar passeando, você pudesse estar fazendo tantas coisas, mas você priorizou estar aqui. Todo o tempo Deus está provando o nosso coração. As nossas atitudes revelam o que está no nosso coração. Saul, o reinado dele deveria ter sido confirmado, é o que o próprio Deus disse. Mas porque Deus deu uma ordem, diga assim, ordem clara. Deus deu uma ordem clara para Saul. Ele foi para a guerra contra um povo, se eu não me engano eram os amalequitas. E quando chegou lá, Deus falou pelo profeta Samuel: Saul, não deixa nada, tem que extinguir tudo. Nada, absolutamente nada. Presta atenção, uma ordem clara. Saul chega, poupa o rei, poupa o melhor do gado, poupa um monte de coisa. E quando Samuel chega naquele lugar e ouve o barulho das ovelhas, dos animais, ele pergunta para Saul: Saul, Deus não te deu uma ordem clara? O que você fez? Saul veio com o quê? Com uma desculpa, dizendo: não, Samuel, eu preservei, porque na verdade eu queria ofertar ao Senhor. E aí tem aquela frase conhecida, Samuel diz para ele: será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que se obedeça aquilo que Ele está lhe pedindo? Aí Samuel declara uma palavra contra Saul, dizendo assim: olha, o seu reino deveria ser confirmado, mas o reino vai passar de você para uma pessoa que tem um coração melhor do que você.
Naquele momento, irmãos, Deus estava provando o coração de Saul. Quantos estão entendendo? Deus estava provando o coração de Saul. Não para reprová-lo, mas para que ele fosse confirmado como rei. Só que isso não aconteceu. Por isso que quando eu olho essa história que parece estranha, eu fico pensando por que Deus pediu algo a esse profeta. E eu entendo que Deus estava provando o coração desse profeta. Eu quero te dizer uma coisa, não duvide nas trevas daquilo que Deus te revelou na luz. O que significa isso? Quando Deus te der uma palavra clara, as pessoas vão se levantar contra essa palavra. Amém? Pessoas próximas de você vão se levantar. Pessoas que você ama vão se levantar. Situações e circunstâncias vão se levantar. Sabe por quê? Porque Deus está provando o meu e o teu coração. Será que a Tássia vai continuar firme, mesmo com resistência? Será que a Tássia vai continuar crendo, mesmo quando as coisas estão parecendo bagunçar, sair do eixo? Você está entendendo? Será que a nossa fé vai prevalecer, mesmo quando as coisas parecem sair do controle? Sabe o que está acontecendo? Deus está provando o teu e o meu coração. Se eu só creio no tempo da bonança, da alegria, então a minha fé é frágil. Mas se na hora que me falta o chão, na hora que eu não compreendo porque que Deus me deu uma orientação, na hora que eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo comigo, e mesmo assim eu digo: Senhor, eu escolho te obedecer, eu escolho permanecer. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Você está sendo aprovado. Diga assim: eu estou sendo aprovado na minha fé. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor com alegria. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então a primeira coisa que eu observo nessa história que parece maluca é que Deus está sempre provando o nosso coração. Segunda coisa, segunda reflexão que eu quero dizer para você. Diga uma pessoa do seu lado assim: creia na palavra que Deus te deu, independente das circunstâncias. Você falou isso de verdade, com fé para essa pessoa? Quem recebeu, recebeu também com fé? Preste atenção. Creia na palavra que Deus te deu, independente das circunstâncias. Quem recebeu uma palavra de Deus aí já? De repente alguém diz para você: olha, a sua casa vai ser salva. Deus tem uma promessa de salvação. Mas às vezes o processo não parece apontar a isso. Eu quero te falar algo: creia na palavra que Deus te deu, independente das circunstâncias. Talvez Deus tenha uma promessa de um ministério frutífico, de você ser um grande ganhador, ganhadora de almas. Mas você olha para a sua atual condição e fala assim: ai, Senhor, isso é impossível. Creia na palavra de Deus, independente das circunstâncias. Sabe o que é que eu vejo aqui? Na vida desse profeta, ele recebeu uma palavra de Deus, amém ou não amém? Recebeu, clara, não foi? Específica. Só que preste atenção, ele creu mais na palavra do outro profeta do que na palavra que Deus tinha falado ao coração dele. Você consegue perceber isso? Olha o quanto é perigoso você e eu não termos as nossas próprias experiências com Deus. Olha o quanto é perigoso nós vivermos na dependência daquilo que as pessoas falam para mim, para você. Porque Deus usa pessoas. Quantos creem nisso? Deus usa, mas Deus confirma no meu e no teu coração. Deus confirma profecias, Deus confirma palavras, Deus confirma porque Ele não é Deus de confusão. Se Deus disse para o profeta: vá, não coma nesse lugar, não beba, e pelo caminho que você for, não volte. Ainda que aparecesse um anjo para o profeta dizendo: olha, mudou aqui as coordenadas, viu? Ele não deveria crer. Por quê? Porque Deus havia falado para ele. Quantos estão entendendo? Aí aparece um profeta, não sei das quantas, não sei vindo de onde, e disse: olha, um anjo disse para mim que você pode vir sim, que você pode comer na minha casa, que você pode repousar, que você pode ficar um pouquinho aqui. E sabe o que a Bíblia nos diz aqui? Que era, diga aí, mentira. Era mentira. Esse profeta mentiu para o primeiro profeta. Isso custou a vida dele. Por quê? Porque ele creu mais na palavra do outro do que na palavra que Deus tinha dado para ele.
Isso me traz uma reflexão que eu preciso crer na palavra de Deus que está sobre a minha vida. Que você precisa crer na palavra de Deus que está sobre a sua vida. E não na palavra que o seu parente, que o seu marido, que o seu filho, que o seu vizinho está palpitando sobre você. Quantos estão entendendo? A palavra de Deus precisa prevalecer na nossa vida. Porque as pessoas vão palpitar, porque as pessoas vão falar coisas para nós que nem sempre está concordando com a fé que nós temos em Deus. Querido irmão, a fé, ela é ou não é algo louco? Não é maluco a fé? Você não vê, mas você crê, isso é loucura. Você não vê, mas você crê, isso não é loucura? Isso é loucura. Não espere que as pessoas compartilhem da mesma fé que você. Mas creia. Se Deus tem uma palavra, você precisa continuar acreditando. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim, Paulo dizendo, alertando aquela igreja. Olha o que Paulo disse: contudo, ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anunciasse o evangelho diferente do que nós pregamos, que seja considerado maldito. Sabe o que Paulo está dizendo? Presta atenção. Nem que viesse um anjo, aparecesse aqui e falava assim, não, olha, não é bem assim, viu? A Bíblia está errada. Não é desse jeito. Paulo está falando, seja maldito. Por quê? Porque Cristo é o evangelho. A palavra está revelada. Se algo contraria isso daqui, não pode entrar no meu e no seu coração. Quantos estão entendendo? Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos crer na direção que Deus já nos deu. 2 Coríntios 11:14 diz assim, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, para enganar, se possível, até os escolhidos. Queridos, o diabo, ele engana as pessoas, sim ou não? Engana. E para enganar, ele é campeão, ele sabe como fazer. Ele se disfarça, ele parece bonito, ele vem através de uma palavra, ele vem através de uma pessoa, ele vem através de uma sugestão, ele vem através de uma oportunidade que vai nos tirar da direção da palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, repita aí, se Deus me deu uma palavra, eu preciso crer até o fim. Eu quero, falando a respeito disso, contar uns testemunhos de algo que eu creio que vai edificar a tua fé. Eu lembro certa vez, e eu estou falando aqui da palavra de Deus, mas eu estou falando de palavras específicas que Deus libera sobre a nossa vida. Quem tem palavras específicas sobre a sua vida? Amém? Palavras específicas que Deus libera sobre o seu coração. Eu preciso crer, independente da circunstância. Eu preciso crer, eu preciso crer, eu preciso crer. Amém? Palavras específicas que Deus já libera sobre nós. Eu lembro certa vez, alguns anos atrás, que o meu pai, nós tínhamos escritório lá em Breves, eu estava recém-formada, e o meu pai, querendo, claro, o meu bem, queria que eu fosse para a cidade, lá para Breves, advogar, trabalhar na cidade, porque seria melhor financeiramente, já tinha uma estrutura. Só que eu recordo que Deus me deu uma palavra, diga assim, Deus já tinha me dado uma palavra clara. Qual foi a palavra que Deus tinha me dado? Olha, permanece em Belém. Permanece no lugar onde você está. Talvez um dia Deus nos dê uma outra palavra para algum outro local, amém? Mas naquele momento Deus deixou claro no meu coração que eu não deveria ir, que eu não deveria abandonar a minha igreja local. E o papai sempre dizia, minha filha, igreja tem em todo lugar. E verdade, não é? Não tem em todo lugar a igreja. Mas a questão não é essa, é a questão onde Deus quer que você esteja. Não onde você quer estar. Não é saber que tem igreja em todo local, mas onde Deus quer te usar. Onde Deus quer te usar. E aí, eu lembro que eu não fui porque eu tinha uma palavra clara de Deus. E hoje eu entendo o que Deus estava fazendo. Eu entendo que Deus tinha um propósito para que eu estivesse aqui. Mas se eu não tivesse obedecido, talvez eu não estivesse nesse lugar. Por quê? Porque eu tinha uma palavra clara, mas não adianta ter clareza. Eu preciso ter obediência. Amém? Alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás mais ou menos, Deus falou ao meu coração algo também. Deus disse para que eu aprendesse inglês, porque eu ia precisar dessa língua no meu ministério. Tem acho que uns 10 anos, antes do pastor inclusive, da gente se relacionar. E aí eu comecei a tentar estudar, mas eu desistia. Começava a estudar, desistia. Começava a estudar, desistia.
E nos últimos tempos, nos últimos meses, Deus tem trazido essa urgência ao meu coração. Aprende, porque você vai precisar dessa ferramenta. Eu confesso que eu não sei para que eu vou precisar. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus me deu uma palavra clara. Diga assim, uma palavra clara. Se eu obedecer, o que vai acontecer? Quando vier a oportunidade, eu vou estar preparada. Agora, se eu não obedecer, o que vai acontecer? Quando vem a oportunidade, a gente deixa passar batido por nós. A gente perde oportunidade no ministério, a gente perde oportunidade na nossa família, no nosso casamento, de ganhar almas, porque a gente está esperando ter para poder se preparar. E você precisa se preparar para poder ter. Amém? Quantos estão entendendo? Você quer algo? Comece a se preparar agora. Ai, pastor, eu quero ser pastor, então comece a te comportar agora como pastor. Ah, eu quero ser um ganhador de almas, então começa a te comportar agora como ganhador de almas. Porque é assim que Deus faz. Ele vai te abençoar através das oportunidades, mas a oportunidade vem para quem está preparado. Quantos está entendendo? Quem está preparado. Se não estiver preparado, passa. Aí vai ser que nem Jesus falou: olha, se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Se não for por mim, se não for por você, Deus levanta alguém que faça. Porque a obra dele não vai parar. Ela vai além de nós. E a última reflexão que eu faço dessa mensagem, diga assim: a palavra vai se cumprir quando você cooperar com ela. Quantos querem cooperar com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Então eu quero dizer para você que a palavra ela vai se cumprir. Amém? Quantos creem? Vai se cumprir. Ah, Deus me deu uma palavra que eu vou ser ganhador de almas, então ela vai se cumprir. Deus deu uma palavra que há salvação na tua casa, então ela vai se cumprir. Quantos creem? Agora eu quero que você faça assim, mas se você cooperar com ela. A maior mentira que estão pregando por aí é que a palavra vai se cumprir e que isso não depende da sua cooperação. Isso é um engano, querido. Depende. Sabe por quê? Porque Deus não cria filhos mimados. Porque Deus não trabalha sozinho. Porque a Bíblia me diz que Deus trabalha e que nós somos, diga assim, cooperadores de Deus. Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele quer fazer algo através de nós. Deus, Ele pode salvar a tua família sem precisar nem que tu abra a tua boca. Quantos creem? Amém. Mas Ele quer usar a tua vida para isso. Quantos estão entendendo a diferença? Porque nós somos cooperadores do Senhor. Porque Deus não trabalha sozinho. Porque Deus trabalha através da tua vida, através da minha vida. Enquanto eu achar que tudo é responsabilidade de Deus e que Ele vai fazer tudo sozinho, eu não vou viver um ministério frutífero. Eu não vou ver a salvação da minha casa. Ainda que eu tenha uma palavra, ainda que eu tenha uma direção, diga assim, ainda que eu tenha uma palavra, sem obediência não há resultado. Você está entendendo? Você tem uma palavra. Quantos tem uma palavra? Coopere com o Senhor. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não jogue a responsabilidade toda para Deus. Senhor, toma. Não faça isso. Diga, Senhor, naquilo que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Porque eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir. Mas a minha parte eu preciso corresponder. Glória a Deus. Quando eu entendi isso, isso foi libertador para mim. Por quê? Porque antes eu jogava para Deus todas as responsabilidades das minhas decisões. Se você tem uma palavra de Deus, diga assim, eu tenho uma palavra de Deus. E eu creio que ela vai se cumprir sobre a minha vida. Mas eu preciso cooperar com essa palavra. Gálatas capítulo 6, versículo 7, estamos encerrando. Diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Amém? Quantos já conheciam esse texto? Novo Testamento, Nova Aliança. Princípio, querido, não muda. Velho ou Novo Testamento. Sabe qual é o nome desse princípio aqui? Diga assim, lei da semeadura.
Aquilo que eu planto, eu colho. Simples. Aquilo que eu planto, eu colho. Eu planto obediência, eu colho bênção. Eu planto desobediência, eu colho maldição. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Você tem uma palavra, eu tenho uma palavra, mas se eu não obedecer, eu vou acabar como esse profeta no meio do caminho, comido por um leão, mesmo trabalhando para o Senhor, mesmo sendo um missionário de Deus que foi lá fazer a obra de Deus, porque sem obediência não há bênção sobre a nossa vida. A lei da semeadura é princípio de Deus. Por isso eu quero encerrar dizendo para você: fique na posição da bênção, para você ver as promessas se cumprir sobre a tua vida. É para orar, então ora. É para ganhar alma, então ganha alma. É para ser um crente responsável, seja um crente responsável. É para ser alguém mais avivado, seja alguém mais avivado. Mas entenda que isso passa por você. Deus vai usar você para cumprir na sua vida aquilo que Ele quer realizar. Quantos entenderam aí? Então quero que você aplaude com muita alegria o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar, que nós vamos orar. Seja fiel à palavra que Deus te deu. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, apresentando cada promessa que está sobre a nossa vida. Deus, nós temos palavras liberadas sobre nós, palavras liberadas sobre essa igreja. Palavra de que essa igreja vai crescer, vai multiplicar, isso já tem acontecido. Palavra de um avivamento que já tem sido realizado no nosso meio. Nós já temos visto a mudança nas nossas células. Nós já temos visto os frutos que têm vindo através do batismo, através das casas de paz, através de vida de pessoas que têm se entregado para Ti. Nós temos promessas, Senhor, que uma grande catedral vai ser construída nesse lugar. Mas nós cremos, Pai, que nós fazemos parte dessa promessa. Que não é o Senhor que vai descer e colocar cada tijolo, mas o Senhor vai usar a minha vida e a vida do meu irmão para fazer a diferença nesse lugar. É através da nossa vida, é através da vida do exército que Deus vai levantar nesse lugar que nós vamos ver grandes coisas. Nós temos promessas sobre a nossa casa de salvação. Nós temos promessas sobre a nossa família. Nós temos promessas de prosperidade. Nós temos promessas de libertação. Mas nós precisamos entender algo. Nós precisamos cooperar com aquilo que o Espírito Santo de Deus já está realizando no nosso meio. Nós somos os Teus cooperadores, Senhor Jesus. Nós queremos cooperar. Nós queremos cooperar. Nós queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos nos eximir daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não queremos ser relaxados, ser displicentes. Nós não queremos ser pessoas que são entraves no crescimento do Teu reino. Nós queremos ser pessoas que são facilitadoras, que são cooperadoras, que são ajudadoras, pelo qual o Teu Espírito Santo flui, pelo qual vidas são libertas, são alcançadas. Nós queremos nos colocar na brecha de oração. Nós queremos nos colocar na brecha do evangelismo. Ganhar almas para o Senhor. Entender que ainda que nós tenhamos uma palavra, ela vai se cumprir, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós dependemos de Ti, Senhor. Oh Senhor, cumpre cada palavra na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Se tem alguém que chegou nesse lugar oprimido, abatido, se tem alguém que chegou nesse lugar descrente, pensando: ah não, eu não vou conseguir, eu não tenho forças, eu não tenho como. Oh Espírito Santo, aviva o nosso coração, aviva o nosso interior, nos desperta, Pai, para entender que nós fazemos parte desse projeto. Que o Senhor é fiel para fazer a sua parte, mas nós precisamos também ser fiéis à palavra que nós recebemos, ser fiéis à palavra que nós recebemos, palavras de salvação, palavras de libertação. Nós precisamos ser fiéis à Tua palavra, Senhor. Ainda que o nosso esposo, filhos, vizinhos se levantem contra, nós creremos até o final, porque o Senhor nos confiou uma palavra, o Senhor nos confiou uma direção. Ninguém pode crer, mas nós vamos crer, nós vamos crer.
palavra direcionada a nós. Nós precisamos crer na tua palavra. E não na palavra que vem de outro, mas na palavra que vem do Senhor para o nosso coração.